Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo, eu tô aqui hoje de novo com a Ana Paula. Olá! E hoje nós vamos discutir o item 8 do capítulo 13 do primeiro livro do Capital, Superação da Cooperação baseada no artesanato e na divisão do trabalho. Uhul! Bom, então voltamos. Acho que, em primeiro lugar, antes de mais nada, a gente queria agradecer aos nossos mais novos apoiadores no Apoia-se. Então, você que não sabe, mas gosta aqui do canal, você pode manter o canal através do apoio a partir de R$1 por mês, acessando lá o apoia.se/canal Marx. A gente fica muito grato e é realmente isso que motiva a gente a continuar. Então, a gente queria agradecer aos novos apoiadores. Quem são, Ana Paula? Ícaro! Leandro e Vinícius! E também aos apoiadores antigos, não esquecemos de vocês, somos muito gratos e devemos muito a vocês. Leandro, aos apoiadores antigos que retomaram seus apoios Pedro, recentemente. Gabriel, Gilberto, Mariane, Marocas. Todos vocês, muito obrigado pelo apoio, é muito significativo pra gente, porque realmente nos incentiva, é um horário que a gente acaba destinando para o trabalho do canal Marx. O apoio de vocês permite que a gente siga separando esse tempo, né? Tomando esse tempo do canal Marx. Então, um grande beijo a todos. Já aproveitando, né? Antes de mais nada, se você já está gostando do episódio até aqui, deixa o like, segue a gente, ativa o sininho aí no YouTube, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, deixa seu comentário aqui. A gente recebeu vários comentários nos últimos dias, a gente tentou responder a todos, tem alguns pendentes ainda que a gente vai tentar responder. O Diogo é a blogueirinha do canal, gente. Ele é a blogueirinha, ele é o RP do canal. Então, assim, eu sou apenas a pedra do canal. O Diogo é o que mobiliza todos os filtros. Por falar em você, Ana Paula, hoje um dia especialíssimo pro canal Marx, o dia em que finalmente foi publicada a tese de doutorado da Ana Paula no site da Unicamp. É um arrepio então, aqui. Para quem quiser saber mais sobre isso, olha. acesse o site da Unicamp, pesquisa lá por Ana Paula Salviati, tese de doutoramento. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acompanhar direitinho. E aí quem tiver alguma dúvida com relação a isso, pode mandar para Ana Paula. E olha, hoje também é um dia muito especial, porque a gente está tendo bons retornos de um processo aí que o Diogo está metido, e eu espero que em breve a gente conte desse processo ao final com boas novas. Mandem boas energias, que o Diogo é muito talentoso, tem tudo para conseguir. É isso aí, gente. Quem quiser interagir com a gente, com pergunta, com comentário, qualquer coisa, siga a gente no Twitter, @canalmarx. Siga a gente no Instagram, @canalmarx. E agora também no TikTok, fazendo dancinhas e comentários. É brincadeira. A gente coloca uns cortes nossos lá no TikTok de impacto. E quem sabe isso dá certo também e traz gente pra assistir o canal e divulgar a palavra de Karl Marx. @canalmarx no TikTok. Sem mais delongas, entramos agora Diogo. no item 8, que é o antepenúltimo item desse longuíssimo capítulo 13, né? Um item aqui de muitos exemplos, é um item, de novo, um item empírico. É um terço do livro 1, do segundo... O capítulo 13 é mais ou menos volume isso. Volume do livro 1. Mais ou menos isso, então ainda tem esse 8 aqui, né? Um item empírico, depois vai ter o item 9 sobre as leis fabris também, mais bastante empírico. Exemplos empíricos, e aí finalmente o item 10... que é a paulada, que como vai dar... Como o título fala? 10, que vai dar muita pano pra manga pra gente discutir, que é sobre agricultura, sobre maquinaria e agricultura. Mas, sem colocar a carroça na frente dos bois, vamos pro item 8, Ana Paula. Como começa esse item 8? A gente, antes de começar a gravar, começou a se debater aqui, porque a tradução da Boitempo e a tradução da Abril Cultural são distintas, logo na primeira frase do item, né? E essa tradução distinta faz muita diferença. A da Boitempo aqui é muito mais precisa. A forma como o Diogo estava pretendendo começar faz toda a diferença se a gente leva a tradução mais fidedigna ao texto. O que você ia falar antes? É verdade, porque eu estava comentando com a Ana Paula, a gente estava discutindo, né, do que se trata esse capítulo e tal, e aí eu, na maior boa vontade, falei que a maquinaria substitui, supera o trabalho cooperado, a manufatura, o trabalho doméstico. E a Ana chamou minha atenção. Divisão do trabalho, cooperação. Ele não supera, no nosso sentido... de acabar... Passou pra frente, deixou pra trás, passou poeira. Não.
né? Como a gente sempre destaca, a gente está diante de um termo muito específico da dialética, né? E aí, parabéns à tradução da Boitempo aí, né? Que colocou o termo em alemão ao lado. Sim. E o que a gente está diante é do movimento de suprassunção, né? É o movimento que você... Então, eu vou tentar dar uma explicação simples e depois a gente vai complexificando, tá bom? É como se eu engolisse uma parte e ela fizesse parte de mim. Então eu engulo uma forma e essa forma passa a ser minha, né? Eu absorvo ela para dentro de mim, né? Então eu fagocito ela para dentro de mim. Mas eu não permito mais que ela exerça o seu modo comum. Eu torno ela parte de mim. Eu a desligo, né? Eu a incluo dentro de mim de uma forma que ela não é mais ela exclusivamente, ela é parte incluída de mim. Então, superar, mas não apagar o que havia antes. De né? jeito Você nenhum, carrega o que havia antes, mas desligado. Assim, né? Isso, você só passa para a fase seguinte se você incluiu aquele termo para dentro de si. Mas olha só que interessante, ele está falando, vimos como a maquinaria suprassume a cooperação baseada no artesanato e a manufatura baseada na divisão do trabalho artesanal. O que isso significa? Não é que ele deixa para trás e não usa mais. Não, a gente viu extensamente nesse homem como a maquinaria se utiliza da cooperação. Falamos disso bastante, né? No primeiro item aqui. Mas ele usa a cooperação de forma distinta. É exatamente esse o conceito-chave. A cooperação, ele deforma, ele dá outra forma para a cooperação no sentido da maquinaria. E a divisão do trabalho é extremamente importante para a maquinaria, mas ele também deforma, ele direciona a divisão do trabalho em outro sentido. Eu queria comentar que o que você falou aqui, para quem não acompanhou os itens anteriores, o Marx deixa bem claro que quando a maquinaria é introduzida no processo de produção, a primeira forma em que ela é introduzida é substituindo cada etapa do trabalho cooperado que já existia anteriormente, né? Então, se antes você tinha um trabalhador que cortava o tecido, um trabalhador que costurava, um trabalhador que pregava o botão, né, para fabricar uma roupa, por exemplo. Então vão ser criadas 3 máquinas. Uma que corta o tecido, uma que costura, uma que prega o botão. Aí, eventualmente, e aqui nesse item aqui, o Marx já dá a letra que isso vai começar a acontecer, vão ser criadas máquinas que fazem mais de uma função. Mas, a princípio, a máquina pega o processo de produção que já foi criado pelos artesãos e plasma, né? E simplesmente aumenta a produtividade de cada etapa por meio da tecnologia. Então, ela pega o que está pronto, aí é o que a Ana falou. Ela vai substituir aquilo ali, mas vai manter alguma coisa. Ela mantém ainda as etapas do processo, até que, eventualmente, vão ser criadas máquinas que fazem várias etapas do processo na mesma máquina. E aí é o que o Marx vai falar, que é o fim, finalmente, da divisão do trabalho também, né? Desse processo que era artesanal. A divisão do trabalho artesanal. A divisão do trabalho artesanal. O capitalismo, o modo de produção capitalista, ele infunde uma divisão do trabalho que, diferente desses outros modos, artesanal e cooperado, né? Eu me desligo completamente do trabalho seguinte. Né? Se nós dois antes éramos responsáveis por produzir um sapato, eu sabia que eu trabalhava numa parte e ele em outra. Com a divisão capitalista, eu nem sei onde ele trabalha e eu nem sei que parte significa essa que eu estou trabalhando. Né? Então, a divisão do trabalho aqui é monumental. As pessoas se desligam, né? Elas se tornam pedaços de uma máquina, né? Elas se tornam autômatos, né? Extensões da máquina, né? Então, se o trabalho cooperado anterior, de que nós nos cooperávamos ativamente na produção, aí ele é capturado pela máquina. E, bom, de maneira geral, o tema que ele vai tratar aqui é de como a maquinaria entra em conflito e acaba substituindo 2 formas de trabalho que existiam anteriormente, que é a manufatura, né, o trabalho manual, e o trabalho doméstico. Ele fala manufatura, artesanato e trabalho domiciliar. Isso. Não sei se você vai comentar, né? Mas a gente estava falando antes de gravar que o que ele está lendo aqui, esse item é interessante, porque até então ele estava falando exclusivamente
do trabalhador na inclusão da maquinofatura, diretamente ligado à maquinofatura. Agora ele está falando do papel da maquinofatura em setores que não, que como a gente vai ver até o final, né, eles vão ser expurgados, né? Eles vão ser não eliminados completamente, mas eles vão ser descontinuados, digamos assim. Né? Mas enquanto esse processo de descontinuação não acontece, como é que esses setores que não estão diretamente ligados ao espaço fabril estão correlacionados à produção fabril? Né? E aí é isso que o Marx vai falar, né? Porque no fim a maquinaria vai acabar ditando o processo de trabalho, mesmo de quem não está envolvido na fábrica, na grande indústria. Isso que o Diogo falou é super importante, porque o capitalismo ele não elimina por completo todas as outras formas de trabalho. A diferença, e de novo o termo supra-assunção, subsumir é muito importante para a gente, é que o capitalismo faz com que todas as demais formas sejam dirigidas pela forma capitalista de produção. Elas se dirijam lá, ok? Bom, o item 8 é dividido, por sua vez, em 5 subitens, né? A, B, C, D e E. Sim. Que estão mais ou menos relacionados. Ele vai discutindo em torno disso que a gente comentou até agora. No item A, algumas coisas interessantes aqui que eu anotei, né? A gente já falou muito aqui, né? A produtividade da maquinaria aumenta em 100, em 1000 vezes a produção, né? O Marx dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, a fabricação de agulhas de costura. Ele vai falar que a fabricação de agulhas de costura por pessoa por dia aumentou de 5 mil por dia para 600 mil agulhas por dia. E ele vai falar de uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que são as cottage factories, que eram as pessoas que trabalhavam em casa, né? Isso era uma coisa muito mais comum na época do que é hoje, as pessoas que fabricavam coisas cada uma na sua casa, e elas começaram a organizar as próprias casas como se fosse uma pequena indústria. Então elas colocavam uma máquina a vapor, por exemplo, entre as casas e conectavam eixos para as casas, para cada casa operar sua própria máquina movida a uma máquina a vapor central, como se fosse uma pequena indústria. Só que, claro, sem... Elas estavam primeiro... Ele vai colocar aqui, são pessoas... Ou seja, né, ele tá indo e voltando no tempo, né? O tempo todo, né? Ele está num processo onde a maquinofatura está se irradiando. E ele está falando tanto de pessoas que estão se esforçando em fazer um investimento inicial, e como ele vai falar de pessoas que são irrigadas por intermediários da fábrica, né, que fazem trabalhos pontuais que a fábrica ainda não absorveu, né? Exatamente. Um outro exemplo que ele dá aqui, que é, enfim, mais a título de curiosidade, é como que esse aumento gigantesco de produtividade barateia o produto final, né? Sim. Com todos os impactos que a gente já viu que isso tem em várias áreas. Então ele dá o exemplo, por exemplo, da pena de aço usada para escrever, né? O preço de 12 dúzias de penas. Em 1820, essas penas custavam 7 libras e 20. Em 1830, 10 anos depois, elas passaram a custar 40 centavos. Já foi uma redução de quase 95% no preço. Depois, em 1868, 30 anos depois, elas passaram a custar 4 centavos. É uma redução de mais 90%. Ou seja, em 40 anos passou a custar 1% do que custava... Nossa, que interessante. Anteriormente, né? E é legal que ele vai falando, em várias páginas ele vai falando, essa enxurrada de mercadorias vai tomando todos os espaços, ao mesmo tempo que a gente vai vendo uma enxurrada de pessoas em situação de trapo, farrapo, né? Então ele vai falando, eu achei interessante essa imagem, né? O quanto maior a produção, a expansão das mercadorias, né, da multiplicação das mercadorias, mais essa nossa sociedade produz indivíduos pauperizados, esfarrapados. Esses são os termos que ele usa, assim, né? Que na tradução seriam os tais lumpen, não no sentido do lumpen só do vagabundo, né? Do looping no sentido de andar em farrapos, né? Do cara que não tem uma ocupação digna, né? Ele fala, são trabalhos que mantêm em estado vegetativo os indivíduos, né? Assim, eles estão em condições subhumanas, né? Hoje em dia a gente fala-se muito no precariado, né? Acho que tem até um livro recente que saiu aí do Rui Braga de precariado, mas a gente está pensando em algo ainda abaixo do que se chama hoje em dia de precariado, né? Uma coisa assim que é basicamente sobreviver
A tese do Rui Braga é sobre o precariado, né? Ele usa esse termo e aí ele trabalha em cima desse termo, né? Digamos assim, é uma categoria que ele utiliza, né? Agora, é interessante pensar que, assim, todos os outros trabalhos que ele havia mencionado, esse aqui ele consegue descrever trabalhos ainda mais escorchantes, degradantes, né? Então, degradantes. Então, ele está falando de trabalho de crianças a partir de 2 a 3 anos. Então, é como se o Diogo está falando, como se o Tito estivesse trabalhando. Em olaria, né? Que é a fabricação de tijolos. Os exemplos que ele dá aqui são coisas terríveis. A gente vai chegar, acho que no entender, eu comento um pouco melhor disso. Então o que ele vai dizer aqui é que conforme vários ramos vão adotando a maquinaria dentro de grandes fábricas, quem concorria nesses ramos ainda numa manufatura e artesanato, né? A gente tem que lembrar que não é uma coisa automática, né? Que implementa a maquinaria, de repente todo mundo que fabricava roupa está fabricando roupa com maquinaria, né? De repente todo mundo que fabricava prego, que era fabricado manualmente, na base de amassar no martelo mesmo, de repente vai fabricar com maquinaria. Não, ainda tinha os artesãos convivendo ali durante algumas décadas com isso. E, como a Ana falou, a maquinaria que vai impondo o seu ritmo e determinando como essas pessoas vão ter que trabalhar, né? A gente tem que lembrar, se uma pessoa leva 2 dias para fabricar uma calça e uma fábrica fabrica essa calça em 2 horas, uma máquina fabrica essa calça em 2 horas, exatamente a mesma calça, o preço dessa calça vai ser o preço da calça fabricada em 2 horas, não o preço da calça fabricada em 2 dias. Então o cara que leva 2 dias para fabricar a calça vai ter que trabalhar 10 vezes mais para poder ganhar a mesma coisa, porque o valor do produto da mão de obra dele, né, do valor social da mão de obra dele, da força de trabalho, diminuiu absurdamente na mesma medida que aumenta a produtividade, né, como a gente falou lá, que passa de produzir 5 mil agulhas por dia para 600 mil agulhas por dia. Então o cara que fabricava agulha quase manualmente ali vai ter que fabricar muito mais. Então se ele conseguia obter uma renda trabalhando 5, 6 horas por dia, agora ele vai ter que trabalhar 16, 18, 20 horas por dia, sábado, domingo, colocar os filhos, a mulher, a família inteira para trabalhar, né? O Diogo está descrevendo como a concorrência vai fazer com que, além de todas essas outras formas de trabalho, trabalhem em direção à fábrica, né? Como a concorrência vai dizimar essas formas de trabalho, né? Então é claro que você ainda pode encontrar um alfaiate para fazer a sua roupa, mas eu duvido que todo mundo que nos assista conheça ou já tenha ido a um alfaiate e fazer uma roupa, entende? Ainda existe, mas não é a forma principal nem a segunda forma mais comum de se comprar roupa. Então o que a gente está vendo aqui é o movimento da concorrência. Sim, né? E nem acessível, né? Porque quando a gente fala numa roupa de alfaiate hoje em dia, uma roupa de costureira, a gente pensa numa coisa sob medida, sim, né? Para uma festa, um terno sob medida, uma coisa mais elegante, sei lá, com tecido fino. Isso, o que a gente estava falando aqui, as costureiras, as alfaiates dessa época, era quem fabricava a roupa do dia a dia, né? Quem fazia a camiseta, sabe? A camiseta não era feita numa fábrica, né? Não tinha camiseta, lógico. Mas as camisas, as roupas de trabalho mesmo das pessoas, calça, sapato, eram feitos por essas pessoas manualmente, né? Sim. Não era uma coisa chique, assim, sim, uma roupa de alfaiate, uma roupa de costureira, o alfaiate, né? Não era simplesmente o que tinha de roupa. O trabalho artesanal de exclusividade, no sentido que nós damos hoje, né? Então, assim, o primeiro impulso que essas pessoas vão ter, lógico, como elas vão ter que produzir muito mais para ganhar a mesma coisa, elas também vão tentar adotar a maquinaria na própria casa delas, né? Então, mas numa escala... Só que numa escala muito menor. Então, esse exemplo que ele deu aqui, as casas começam a se tornar mini indústrias, né? Elas se associam em torno de uma máquina a vapor para conseguir usar, por exemplo, uma máquina de costura para produzir. Além disso, elas vão ter que colocar muito mais gente para trabalhar, vão colocar as crianças, todos da casa, os filhos, e todo mundo da casa vai trabalhar. Mas dentro de uma casa que já era uma casa pequena, né? Ele fala até,
Tem casas que são pequenas, essas casas não são pequenas, essas casas são minúsculas, elas são subhabitáveis, né? E, eventualmente, essas casas vão se tornar o que Marx chama de uma extensão das fábricas, porque elas já não vão mais vender direto para o consumidor final. Elas vão passar a ser subcontratadas pelas fábricas maiores para produzir só uma etapa da produção. Por exemplo, colocar o botão na camisa. Então, vai ter uma fábrica que corta o tecido, costura e tal, só que não põe o botão. Vamos supor que não existe uma máquina que põe botão, porque tem que ser uma coisa muito manual. A máquina de costura ainda não tem o setor para apertar o botão. Hoje em dia a máquina já faz. Casadinho ali, o casadinho, né? Então as pessoas vão colocar o botão na casa delas e vender depois, né? Devolver as camisas já com os botões para a grande indústria. Que elas vão ganhar por isso um milésimo do que elas ganhariam fazendo uma roupa inteira, por exemplo. No caso, o exemplo mais utilizado, citado pelo Marx aqui, são os indivíduos que fazem rendas de birlos para a indústria. As rendas que ele está mencionando são aqueles caminhozinhos de mesa, sabe? Da vovó. A rendinha da vovó, né? Aquela rendinha da vovó, bem assim, bonita, coisa da vovó. Então, são essas rendinhas, são esses indivíduos que estão fazendo rendinhas, digamos assim, o toque final, né? O elementar, a graça de uma confecção, digamos assim, né? E são essas, em torno dessa indústria vital, das rendinhas de birro, as rendinhas de palha, que essa grande franja social está se movimentando. E o Marx vai dar aqui 3 exemplos de consequências que essa concorrência entre quem fazia um trabalho manual e a grande indústria vai trazer, né? Quando essas pessoas começam a se tornar pequenas indústrias ou departamento das fábricas, né? Uma primeira consequência que ele dá é que a dispersão dos trabalhadores diminui a capacidade de organização. Então, se o trabalhador não está todo mundo organizado dentro da mesma fábrica, né, qual é a vantagem dessa grande indústria terceirizar etapas da produção? Você dispersa os trabalhadores, então eles não podem se organizar para, por exemplo, fazer uma greve, né, para conversar entre si na hora do almoço, para discutir, nem hora de almoço. Aí é um ponto importante, né? Essas pessoas, voltando à ideia de que é o trabalho subhumano, elas sequer almoçam, né? Elas têm horários, assim, desregrados totalmente. Sim, assim. Até porque normalmente o pagamento é por produção, né? Não é um pagamento de salário, né? Então ela tem que, quanto mais ela produzir, mais ela vai ganhar. Então é lógico que ela trabalha o máximo possível. Uma outra consequência que o Marx traz o que ele chama de moderna indústria domiciliar, é uma piora nas condições de trabalho, de insalubridade, porque lógico, as leis fabris que vão sendo criadas a partir da industrialização, da Revolução Industrial, não se aplicam a essas indústrias domiciliares. Então, enquanto numa grande indústria havia pelo menos uma fiscalização mínima, né, uma exigência de que o ar não tivesse contaminado com fuligem de carvão, ou que não tivessem produtos químicos que matariam a pessoa em poucos dias, que causassem câncer, sei lá, o que for, que não tivesse uma temperatura de 60 graus na fábrica, nas casas das pessoas, quando o cara que está lá costurando o botão, não é regido por essas leis fabris, não tem inspeção nenhuma. Então eles começam a trabalhar nas piores condições possíveis, porque eles estão com máquinas funcionando, máquinas a vapor, com carvão, com substâncias químicas, né? Muitas vezes, ele dá o exemplo das mulheres que separavam trapos para fabricar trapo de pano mesmo, que vinham de vários lugares do mundo, que eram usados para encher almofada, por exemplo, ou até para fabricar papel. Quem gosta de fazer um negocinho de costura, toda vez que você está costurando um tecido, fica uma rebarbinha ali que não serve para nada, né? um retalho que não funciona em lugar nenhum. Então ele está falando, eu acho que é um bom exemplo, né? Esse retalho, ele também tinha um deslocamento dentro do setor capitalista de produção. Então são pessoas, olha só, né? A franja da subalocação, né? São pessoas que são que elas fazem? Elas separam os retalhos que vinham do mundo inteiro, né? Então vinha da França. Ele fala que vinha até do Egito, vinha de lugares mais distantes, assim, pedaços de tecido que sobrou de qualquer coisa. E as pessoas classificavam esse tipo de retalho, ou para usar para encher almofada, ou para usar para dissolver em produto químico para fazer papel, ou, sei lá, para tentar usar como retalho de roupa, tapetinho, sei lá, qualquer coisa assim, dependendo do tipo do retalho, ia para um canto, né?
E aí, 10. nossa, ele fala até que essas pessoas contraíam doenças, Varíola. né? Contraía varíola, porque as coisas vinham de outros países que não tinham controle sanitário. Enfim, a Inglaterra também não tinha controle sanitário, né? Mas elas estavam expostas, Mas, né, imediatamente a todo tipo de... Se tivesse passando uma doença em algum lugar que tivesse vindo esses farrapos, esses trapos, elas eram as primeiras a estarem contaminadas com isso, né? Exato, e elas no sentido de elas mesmo, porque quem Sim. faziam esse trabalho eram as mulheres, né? Sim, é muito interessante que esse item 8, ele fala majoritariamente basicamente de só trabalho feminino infantil. e infantil mesmo. 2 anos, Infantil, 3 de anos. 2 anos, 4 anos, 6 anos de idade, assim, né? Coisas terríveis, porque justamente isso que a gente falou. Eram crianças que trabalhavam em casa, ajudando os pais que antes faziam algum trabalho que podia receber uma remuneração maior, mas que por conta da queda do preço do produto que eles fabricavam, vão ter que produzir muito mais. Então eles começam a colocar os próprios filhos para trabalhar, todo mundo, para tentar aumentar a produção e tirar alguma renda para basicamente comer, né? Sim. E uma terceira consequência que o Marx vai dar dessas indústrias domésticas é que é a maior concorrência entre os trabalhadores. Porque como está faltando trabalho e todo mundo está precisando ganhar dinheiro, vai aumentar a concorrência de um jeito que, assim, vai rebaixar cada vez mais o preço também deles mesmos, né? Porque eles têm que concorrer um com o outro e vender mais barato e tudo mais. Bom, então esses foram os itens A e B. Agora o item C, no item C e D ele vai dar o exemplo específico. No item C de como a maquinaria afeta a manufatura e no item D de como a maquinaria afeta o trabalho domiciliar moderno. No item C é o que a Ana já comentou, ele dá exemplos de algumas indústrias. Da olaria? Primeiro ele dá o exemplo das indústrias gráficas de livros Nossa, e, sim, que tem e bastante jornais componente químico que e tal. recebiam o agradável apelido de matadouros de trabalhadores. Tem. Basicamente isso, né? As pessoas trabalhavam ali 18 horas por dia, mulheres, crianças, Jovens. jovens. Outro exemplo desses matadouros era a indústria dos trapos, que a gente comentou, e outro exemplo eram as olarias, onde trabalhavam... É legal que a gente está falando, perdão, aquilo que a gente estava construindo nos outros itens, de que mulheres, crianças e jovens eram a mão de obra barata, ele fala com todos os termos aqui. Então, sim, existe um motivo para se empregar mulheres e crianças e jovens, especificamente nessas ocupações mais mal remuneradas, porque elas são a mão de obra mais barata. Porque o capital faz do conjunto dos trabalhadores diferenciações para pagar menos. Uhum. Então, assim, existe essa diferenciação no conjunto dos trabalhadores, né? Então, como é que a gente observa como o capital infunde essas diferenças, né? Ele está se utilizando do trabalho infantil e do trabalho feminino e do trabalho dos jovens de forma diferente do masculino, certo? E ele fala dos idosos aqui também, né? Em certos momentos. Então, assim, o fato da gente não levar em consideração as diferenciações da classe trabalhadora não faz com que elas não existam. Faz com que a gente limite a compreensão de como a classe trabalhadora vive e convive dentro do capitalismo. Então, se a gente quer entender como a classe trabalhadora existe e se reproduz, é importante a gente levar em consideração todas as diferenciações que o capitalismo impõe a ela, certo? Uhum. Não, muito bem. E, bom, ele vai dando exemplos terríveis aqui, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada nesses itens sobre crianças de 4 anos trabalhando 17 horas por dia, fabricando tijolo. E como que a situação insalubre dessas pessoas aumentou as taxas de mortalidade a níveis tremendos, né? No item dele vai falar sobre o trabalho domiciliar, como que o trabalho domiciliar é afetado pela maquinaria. Ele traz esse exemplo da indústria artesanal de pregos e de renda. Ele vai falar que a taxa de tuberculose entre as mulheres rendeiras que trabalhavam de casa, né, por conta desse aumento do trabalho e de como elas se agrupavam tantas mulheres num mesmo ambiente para poder concorrer com a grande indústria, aumentou em 600% em 10 anos. Então ela passou de 2% para 12,5% de todas as mulheres rendeiras tinham tuberculose, né, em 1861. E aí ele comenta que a lei Fabril, que saiu em 1861, não se aplicava a essas pessoas. Então não tinha controle nenhum, basicamente não tinha inspeção, não tinha nada. Sim. Então essas pessoas estavam ao seu próprio
a sua própria sorte, né? Sim. Ele vai dar um exemplo curioso aqui, não curioso não, um exemplo terrível, na verdade, de quantas pessoas, de quantas pessoas ocupavam de espaço dentro desses lugares, né? Então ele vai falar que, por exemplo, por lei, nos alojamentos militares, cada soldado tinha que ter 14 metros cúbicos para si. Nossa. Essa era a ocupação máxima dos alojamentos militares. Nos hospitais militares, era de 34 metros cúbicos por pessoa. Numa oficina de rendas, era de 2 metros cúbicos por pessoa. Nossa. Era isso. Ele vai falar, por exemplo, no caso de trabalho de crianças, que havia lugares em que você encontrava até 15 ou 20 crianças por metro quadrado trabalhando nessas indústrias domésticas. Elas estavam sentadas uma do lado da outra, basicamente. Aqui em algum momento ele coloca um depoimento aqui de um desses inspetores que, quando for finalmente visitar um desses lugares, ele vai falar que era praticamente trabalho escravo ali, o que ele estava vendo, né? Ele fala com um trabalho forçado, né? Ele usa esses termos, né? Trabalho forçado. Porque são pessoas que são obrigadas a trabalhar. Ele fala dependendo, aí ele vai falar do fluxo, né? Da sazonalidade que esses trabalhos estão implicados, né? Vai falar que tem vezes que você começa às 6, 5 horas da manhã e vai trabalhar até as 2 horas da manhã. Então, assim, são jornadas de trabalho completamente irregulares, né? É interessante notar que essa franja do capitalismo é mais selvagem do que a própria norma interna da fábrica, né? Porque é interessante o plot que ele dá, que para a produção que é massiva de mercadorias dentro da fábrica, ela vai regular, né? Ela vai sistematizar, ela vai tornar o fluxo contínuo de produção, né? Ela vai tornar regular a forma de produção. Isso faz parte do processo de homogeneização, uniformização, estandardização do trabalho, né? O trabalho homogêneo, uniforme. E como isso implica, quando você está comparando algo selvagem com algo degradante, o degradante parece um pouco melhor, né? Então, como o fim, né, dessas condições de trabalho com a imposição da maquinaria faz com que, bom, a gente não vai falar nesse item ainda o que vão acontecer com essas pessoas, porque essas aqui são a franja da franja, né? São o looping dos trabalhadores, dos que não encontraram nenhuma colocação, ou seja, com o fim, com a regulamentação tomando parte desse trabalho, é o fim desse tipo de trabalho também. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Bom, o Marx, do jeito dele, né, que já se aproximando do último item, do item final, ele vai comentar sobre essas famílias, né, que trabalhavam dessa maneira, empregavam, colocavam as próprias crianças para trabalhar, para poder se sustentar e tudo mais. O Marx faz o seguinte comentário com bastante ironia. Na minha página 77, perto da nota 263. E a pátria dessas famílias modelares, segundo afirma o conde de Montalembert, seguramente autoridade competente em matéria de cristianismo, é o modelo de país cristão da Europa. Ponto de exclamação. Aí mesmo, nessa página, aqui no item da Boitempo, ele tá no primeiro parágrafo ainda do item E. Tá falando das barreiras naturais, né? Interessante, né? Como ele tá falando de crianças, cada uma em 1 metro quadrado, né? Trabalhos que podem começar às 5 da manhã e terminar 2 horas da manhã, né? Então ele vai falar assim, né? Quando se encontram as barreiras naturais, digamos assim, ele vai falar, bom, assim que esse ponto é finalmente alcançado, e isso demora bastante, soa a hora para a introdução da maquinaria e a transformação agora rápida da produção domiciliar dispersa ou inclusive da manufatura em produção fabril. Ou seja, se tem uma introdução da máquina, uma revolução do modo de produção, uma inclusão de um dispositivo automático, quando as condições de trabalho são levadas ao limite, né? Quando a barreira natural do trabalho for intransponível, quando não for mais possível trabalhar em qualquer das condições, aí e só então é que uma máquina é colocada nessas condições de trabalho. Condições multifatoriais, né? Quando tem a condição de que a barreira natural é encontrada
e você precisa continuamente produzir, e o que ele vai falar também nesse item é que a quantidade, a enxurrada de mercadorias produzidas, ela só aumenta, né? Então, assim, o capitalista vai encontrar essa barreira natural e ele vai continuar precisando produzir cada vez mais. Como a barreira natural é intransponível, ele põe a mercadoria, ele põe a máquina, porque os indivíduos naquela conjuração de condições de trabalho não produzem mais. Então, assim, são eventos multifatoriais. Então, assim, o que a gente vê na inclusão da máquina é que a expansão do mercado, a substituição de outras formas de produção é tão avassaladora que os indivíduos assalariados em qualquer lugar do mundo precisam, então, livremente como os pássaros, comprarem os itens de sobrevivência do mercado capitalista. Então, essa produção em demasia precisa ser cada vez maior. E o que a gente está vendo é que a máquina substitui o trabalhador porque ele amplia muito a produção antes que era feita manualmente. Então tem um duplo movimento. São multifatores, né? E ele vai falar nesse item 8 ainda que a demanda começa a ficar, por causa dos transportes da ferrovia, cada vez maior. Uma expansão internacional também, ela né? De possibilidade de exportação. Não é mais sazonal, ela ela é o tempo todo, ela não é interrompida. Então, essa necessidade de aumentar a produção é que faz com que o capitalista, então, faça esse grande investimento, né? Então, a barreira que ele encontra nos indivíduos faz com que ele precise continuar produzindo, e aí ele faz essa substituição. Mas só quando os indivíduos não são capazes de produzir na demanda que ele quer, ele precisa, abastecer, né, o mercado. É isso. E o último exemplo que ele dá aqui nesse item é de como que a legislação fabril, né, e a própria imposição estatal vai acelerar esse processo de transição para a maquinaria. Ele termina esse item dizendo o seguinte aqui na minha edição, a última frase do item 8. No entanto, o capital, como ele reiteradamente declara pela boca de seus representantes, só se prontifica a tal revolucionamento sob a pressão de uma lei geral do parlamento que regule coercitivamente a jornada de trabalho. E no próximo item ele vai falar mais especificamente dessa lei fabril, né, do desenvolvimento dessa lei fabril que foi regulamentando esse trabalho da maquinaria e que acabou acelerando essa transição da manufatura para a maquinaria. Então o que a gente poderia dizer é que a concorrência é um movimento interno à produção capitalista, ao modo de produção capitalista que defenestra essas condições, né, da espuma da produção. E a regulamentação, né, é o catalisador desse movimento que vai acelerar a introdução da maquinaria em todos os postos, né? Então, o Marx, na 546 da Boitempo, na altura da 276 da nota, ele fala assim: bom, no que diz respeito tanto às formas intermediárias entre manufatura e a produção domiciliar, quanto a esta última propriamente, a verdade é que o solo sobre a qual elas se alicerçam, afunda quando se limita a jornada de trabalho e o trabalho infantil. A exploração ilimitada de forças de trabalho a baixo preço constitui o único fundamento de sua competitividade. Eu achei importante trazer esse fator, porque o quanto o capital convive com esse tipo de exploração de trabalho em condições onde a economia, em tempos em que a economia passa por ciclos de baixa econômica, especialmente, né? Como o capitalista pode conviver com essas condições de trabalho, o quanto é fácil você criar regulações e o quanto o próprio capitalismo ele desfaz regulamentações de trabalho, né? E a gente está vendo que as regulamentações elas estão catalisando um movimento que os capitalistas mais bem colocados estão se beneficiando. Né? Então, é uma regulamentação que está indo de encontro com os interesses mais privilegiados de um capital mais bem constituído também. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Nada mais a acrescentar. A gente se vê na próxima para discutir o item 9 desse capítulo 13. Uma boa semana a todos e até lá. Até lá!